Glória a Deus, né, irmãos? Mais uma vez, nós estamos de volta aos estudos bíblicos da Palavra de Deus, né, irmãos? Nós iremos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez,
Estamos de volta para estudarmos a palavra do Senhor. Nós daremos continuidade ao estudo sobre os mistérios da Bíblia, os primogênitos. São segredos que Deus tem mostrado a alguns dos seus servos na face da terra para a nossa meditação. E como nós falamos semana passada, todos nós temos que ter um primogênito. Esse primogênito é a criança da nossa vida, é o novo ser que o Senhor nos deu, não é? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos reler Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Todos acharam? Estarei lendo. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra somente. Pode sentar. Os irmãos, lembra que nós falamos semana passada a respeito dos lares dos judeus que estavam na terra de Gósen, no Egito, e o Senhor ordenou para que então passasse o sangue do cordeiro da Páscoa na verga das portas e na ombreira. Então falamos a respeito de que hoje isso já está acontecendo. Toda pessoa que vem para Cristo, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, é este sangue protetor. Este sangue, ele é uma marca, é um símbolo, ele é um carimbo. Na verdade, nós como cartas de Deus, somos carimbados para chegar ao destinatário que é o céu. Se nós não tivermos esta marca, não poderemos alcançar a vida eterna. E o Espírito Santo do Senhor, ele é comparado em muitas passagens da Bíblia, não é? Como no caso de Raabe, quando pendurou um cordão, um fio de escarlate ali, para que sua casa, sua família não fosse destruída. Semelhante, nós vemos então que no Egito, o sangue também estava nas vergas das portas. E esse sangue, essa marca, esse fio de escarlate, representa então a proteção divina pelo Espírito de Deus. Ele é, na verdade, o sangue do Cordeiro. Quando nós falamos aqui, semana passada, que o sangue de Cristo fala mais do que o sangue de Abel, ele é mais forte, porque ele está vivo entre nós, ele está em nós, não é? Certa vez, a irmã Janaína, que hoje não está aqui, filha da irmã Socorro, pediu ao Senhor para que o Senhor a cobrisse com o seu sangue. Hábito e costume que muitos irmãos de algumas igrejas falam: Senhor, cobre-me com o teu sangue, quando se vê em perigo. Mas na verdade, todo aquele que está em Jesus, ele está coberto com o sangue do Cordeiro. Então Deus mostrou a Janaína um sonho. E ela sonhou e ficou assim preocupada, porque ela sonhou que estava vestida de noiva. Mas a vestidura da noiva era toda vermelha, não era branquinho como nós costumamos ver em nossos dias. E ela veio contar para mim. Eu falei: irmã, esse vermelho é o sangue de Cristo. E noiva, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. Por isso que Deus me mostrou como noiva, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. E as suas vestes toda cor de vermelha, porque Deus respondeu a tua oração, porque nós não precisamos ficar pedindo para Deus cobrir com o sangue, porque o cristão tem que estar coberto com o sangue do Cordeiro, senão o destruidor irá destruí-lo. Nós vemos que o Senhor ordenou a casa que não tivesse marcada com o sangue do Cordeiro, ela seria invadida pelo destruidor, e o primogênito, a criança, o primeiro filho que estivesse ali, se fosse um adulto ou não, ele seria morto, porque era exigência de Deus. Isso hoje, para nós, tem um grande significado. Paulo diz que nós somos casas espirituais, nós somos o templo do Espírito Santo. O mesmo Paulo disse aos Gálatas que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Então, nós estamos em períodos de talvez gestação,
talvez já com a criança nascida, ou cuidando da criança. Todos nós temos uma criança a cuidar, que é a nossa vida espiritual. Essa criança é o primogênito. Deus fez questão então que o povo marcasse, fizesse corretamente e deixasse a história para nós meditarmos, para que os primogênitos da casa dos judeus não fossem dizimados. O fato de os primogênitos dos egípcios terem sido dizimados representa o povo perdido. Ainda que tem muitos egípcios hoje que servem a Deus, mas figuradamente foi deixado para nós meditarmos que todos aqueles que são inimigos do povo de Deus, o seu primogênito irá morrer. E todos aqueles que são de Deus, que ouvir a voz e obedecer e pôr em prática e manter sua vida debaixo do sangue do Cordeiro, o seu primogênito permanecerá vivo para a glória de Deus. Na verdade, o seu primogênito é a sua própria vida, não é? Nós temos então visto várias passagens nas Escrituras falando sobre isso. Nós citamos semana passada que no livro do Apocalipse fala mais vezes que Jesus, ele é o primogênito de Deus. Se os irmãos abrirem aí, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, não é? No versículo 5, nós iremos encontrar mais uma palavra referente à primogenitura, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Interessante que sangue não lava nada, ele mancha, né, se for usar na íntegra, ou seja, ao pé da letra. Mas o sangue do Cordeiro que nos purifica é o Espírito que nos convence e nos leva à obediência à palavra. Porque ninguém obedece à palavra do Senhor pelo amor se o Espírito do Senhor não o convenceu, não ajudá-lo a entender. Como Jesus disse que o Espírito Santo iria convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que Ele nos purifica de todo pecado. E também porque o sangue de Jesus é a prova de que Ele morreu para pagar o preço, a dívida que nós tínhamos, a humanidade tinha com Deus. Porque diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus precisava morrer para que a dívida fosse paga. Mas essa dívida só é paga mediante a uma conversão. A pessoa é transformada, ele recebe então o Filho de Deus dentro dele. Esse Filho de Deus cresce, porque Jesus ele cresce na vida de cada pessoa. Porque uma pessoa que não tem muito entendimento, Jesus é como se fosse pequenininho, ou estivesse ainda no ventre, ainda sendo cuidado pelo organismo, né, da mulher, quando a criança está sendo formada. Mas todos nós temos então esta criança crescendo dentro de nós. E aí a pessoa recebe Jesus, e quando ela recebe Jesus, na sua porta, no seu coração, já tem a marca do sangue do Cordeiro. E essa marca, ela é o Espírito Santo estampado na face das pessoas, que habita dentro de nós. O Espírito Santo, se ele não habitar, se ele não permanecer na pessoa, essa pessoa não entrará no reino dos céus. Ela pode gostar da Bíblia, mas se ela não tiver o Espírito Santo, ela não poderá entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer da água, que nesta passagem é a palavra, nascer no ensinamento de Jesus, nascer da água, da lavagem da água pela palavra, como diz o apóstolo Pedro, e nascer do Espírito, ser gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra devem penetrar no interior e permanecer na pessoa, para que a pessoa tenha o seu primogênito. Porque o primogênito, ele é formado da verdade, que é Cristo, a palavra, e o Espírito Santo. Essa nova identidade, ela habita no nosso espírito, como está escrito em Romanos, que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, e diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo isso é uma ligação, uma informação para nos dar a entender que o Espírito Santo, ele deve habitar e permanecer dentro do nosso espírito. Nós comparamos sempre isso com uma lâmpada incandescente.
ela tem o invólucro, que é o vidro, a parte de cima, que é o contato, que faz o contato ali, quando você coloca naquela rosquinha da lâmpada, e tem a parte interna que são os filamentos, e tem uma outra parte que não pertence à lâmpada, mas entra na lâmpada, que é a energia. Aí tudo junto aparece a luz. Por isso que nós comparamos outro dia sobre as 5 virgens loucas a respeito de que suas lâmpadas apagaram. Significa em que na hora do arrebatamento muitos crentes têm a palavra, têm a Bíblia, estão pregando, mas o Espírito Santo, por motivos diversos, se afastou. Então eles não estão mais acesos, andando na luz, porque não estão mais em comunhão com Deus. Para estar em comunhão com Deus, eu preciso dar ouvido à voz do Espírito, amar a Deus, amar os irmãos, porque se nós não andarmos na luz, assim como Deus na luz está, nós não podemos ter comunhão uns com os outros, e nem o sangue de Jesus pode nos purificar. É uma coisa ligada à outra. Eu, para andar em comunhão com Deus e com os irmãos, eu tenho que aceitar a voz do Espírito Santo, que Ele me instrui, e a palavra de Deus. Mantendo esses dois, vamos dizer, uma força de expressão, ingredientes: o Espírito e a palavra, o Espírito e a água. Nós temos que ter isso dentro de nós, para que o primogênito, a nossa criança, permaneça. Não é? Ainda no livro de Jeremias 31, nós vamos meditar uma palavra na qual semana passada falamos em outras escrituras. E aqui novamente o Senhor confirma esta palavra a respeito de uma das tribos, que Ele diz assim, 31:9: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos direitos, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Os irmãos, eu não sei se eu falei assim bem claramente, mas Efraim é um dos filhos, quem lembra de José, os irmãos estão lembrados. Efraim então era o filho mais novo, isso. Efraim era o filho mais novo. Na hora que José levou os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para seu pai abençoar, o seu pai cruzou os braços, porque José colocou, não é, Manassés na mão direita para receber a bênção direita, e Efraim à esquerda. Só que na hora o Espírito do Senhor mandou o pai dele fazer isso. Então com a direita ele abençoou Efraim. Por que Efraim, no caso, sendo primogênito, ficou no lugar de quem? Além do seu irmão. Lembram que nós falamos semana passada? A primogenitura passou para os filhos de José, vindo de quem? Não lembram? Vindo do filho mais velho de Jacó, Rubens. Rubens, porque subiu na cama do seu pai com uma de suas, não concubina, mas das servas de uma de suas mulheres. Então ele manchou o leito do seu pai, perdeu o direito de primogenitura. Isso era muito importante naquela época, como também para Deus, uma imagem de todo aquele que hoje, que pecar contra o Senhor, ele perde o direito de ser primogênito. E se perder o direito de ser primogênito, só tem um caminho para essa pessoa: o inferno. Porque todos nós, em Cristo Jesus, nós somos a igreja dos primogênitos. Eu estou estudando isso para chegar no livro de Hebreus e mostrar para os irmãos como o nome da igreja aqui, que nós temos passado a chamar a igreja, né, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. Como é importante nós usarmos esse nome para a igreja aqui, porque ela tem um fundamento nas Escrituras, né? Eu quero ler alguma coisa então para os irmãos. Na história de Abraão, os irmãos conhecem. Nós vamos ver ainda, no caso de 2 mulheres figurando a igreja com os seus primogênitos. Uma mulher chamava-se Sara, anteriormente seu nome era Sarai, e a outra mulher chamava-se Agar. Agar
foi dada a Sara, quando esta esteve no Egito com Abraão. Na história de Abraão e sua mulher Sara, Sara, sendo sua esposa legítima, fica em casa com o seu primogênito e a herança. Mas a escrava Agar é mandada embora com o seu filho primogênito. Nessa passagem, nós encontramos nessa cena, nesse episódio, uma alegoria, um simbolismo, em que a mulher escrava com o seu primogênito não pode herdar junto com a livre e com o seu filho, primogênito, as bênçãos, a herança paterna. Mesmo que ambas as duas mulheres tenham nascido do mesmo lar, porque o direito, irmãos, é da livre. O direito de herdar, de herança, é da livre e do seu primogênito. Essas escrituras foram deixadas para nós. Deus dirigiu a história. Se vocês pensam que Agar, Sara, na casa de Abraão, aconteceu por um acaso, vocês estão enganados. Deus dirigiu a história como tem dirigido a história da vida de vocês. Como está escrito no livro de Jeremias: eu sei, Senhor, que não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23, não é isso? Então nós vemos que Deus dirige a história. Será que muitos de vocês queriam realmente estar aqui alguns anos atrás? Será que vocês queriam? Não foi Deus que dirigiu vocês? Não foi Deus que mudou vocês de um lado para o outro? Assim Deus fez a história ser dirigida e orientada de forma que deixasse para nós uma alegoria, um quadro simbólico, representativo a respeito do que vai acontecer no final. A escrava será mandada embora. Todo crente escravo não entra no céu. Aí que entra sobre a obediência da palavra. Por que nós ensinamos que vocês têm que obedecer a palavra? Devem obedecer por amor, não por obrigação aqui da igreja. Porque se vocês forem escravos de qualquer coisa do mundo, qualquer vaidade, qualquer coisa, vocês são escravos. Você é comandado, você não é livre. Quem é livre? O que é ser livre? Ser livre é fazer todo o pecado e praticar tudo que o mundo oferece? Não, isso não é liberdade. Claro, a liberdade é uma condição de você fazer o que você quer, mas não algo que te prenda. Já viu aqueles momentos que te dá vontade sempre de fazer as mesmas coisas? Você é levado a fazer. Ah, não, alguém diz assim: não, eu faço porque eu gosto. Mas observando, os psicólogos observam muito isso, manias que as pessoas têm, hábitos que as pessoas têm, que as pessoas dizem que faz porque gosta, mas não é, muitas vezes é porque é prisioneira. Já viu pessoas falarem assim: ah, eu sou assim mesmo, é mal de família. Ó, eu sou assim mesmo, confessou que está errado, que faz coisa errada. Mal de família, porque já traz de tradição, aprendeu e é prisioneiro, porque ele não nasceu com aquele hábito, ele trouxe de família, é hábito da família. Aí vem a palavra converter. Aquele que não se converteu ao Evangelho, ele vai continuar sendo escravo de suas vontades. Deus estabeleceu assim, para que as pessoas que forem entrar no reino do céu, sejam verdadeiramente cidadãos celestiais. O cidadão celestial, o cidadão celestial, ele desgruda-se das coisas da terra. Ele não é mais escravo, comandado por vaidade, ira, peleja, invejas, porfias, dissensões, glutonarias, bebedice, vícios, etc, etc. Tudo que te domina e torna-se um hábito desagradável, você se torna escravo. Por que nós falamos para as pessoas que elas devem deixar de fumar? O cigarro não é alimento, e é um vício que se torna na vida das pessoas, e as pessoas se tornam escravos do fumo. O fumo não faz nada de bem para as pessoas, só faz mal. Mas as pessoas têm a impressão que fumando ou bebendo elas ficam melhores.
Mas isso é uma impressão que a pessoa tem, porque o seu organismo acostumou, e o inimigo, o diabo, engana as pessoas. Como que eu nunca fumei na minha vida, eu não tenho necessidade de fumar nem de beber nenhum tipo de álcool. Eu entrei para o Evangelho com 16 anos, estou com 49, nunca fumei na minha vida. Não tenho necessidade de cigarro, não preciso beber para ficar, como dizem na gíria, legal, né, diante de uma plateia ou de um público. Eu não preciso me drogar para cantar diante de uma multidão de pessoas, ou de falar. O que eu preciso é confiar no Senhor. Então eu digo para vocês que essa história de Sara e Agar, ela está em iminência, ela está acesa, ela está viva. É no Velho Testamento? É. Mas eu vou dizer para vocês, ela é um quadro, a história é um quadro do que vai suceder. Há muitas pessoas dentro de casa, na casa de Abraão, na casa do pai, dentro das igrejas, mas que não conseguem ser libertos, ser livres, são escravos. Quando chegar o momento exato, essas pessoas serão simplesmente rejeitadas, porque Deus conhece o coração. E aqueles que não conseguem ser libertos, amam as coisas erradas, são escravos dessas coisas, eles não vão herdar a vida eterna e vão perder o seu primogênito. Então, irmãos, essa é a história de Sara e Agar. Se nós também não conservarmos a primogenitura, a criança dentro de nós, nós vamos perder também. Tem isso? Como alguns perderam, né? Nós vamos ver caso de que alguns que eram primogênitos perderam o seu direito de primogenitura e seu irmão menor ou sucessor, né, recebeu o direito, como nós já falamos no caso daquele varão Rubens. Abra conosco em Gênesis capítulo 25, versículo 29, versículo ao versículo 33, está escrito: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, colher desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, quer dizer vermelho. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. Veja então, irmãos, que nesse episódio nós vemos que alguém perde a sua primogenitura pela fome material. Aqui é um outro quadro, um outro aviso de Deus, uma cena em que nos traz um ensinamento. Não troque a sua posição em Cristo Jesus. Não troque a tua santidade por um prato de lentilha. Não troque a tua comunhão com Deus por dinheiro, por posição nessa terra. Porque muitos que escolheram isso foram pelo caminho de Balaão e acabaram no inferno, e muitos vão para lá. A honra que você tem de ser santo na presença de Deus é maior do que qualquer dinheiro deste mundo. É maior do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer, como disse Jesus. Que adianta um homem receber o mundo todo, ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma. Esaú é um quadro das pessoas que trocam a sua santidade, o seu conteúdo, a sua bênção espiritual por um prato de lentilha. Deixou que a fome fosse de maior valor. Ele valorizou muito mais a comida do que o direito que ele tinha diante de Deus. E a Escritura diz isso lá no livro de Hebreus, que Esaú, por um prato de lentilha, vendeu a sua primogenitura. Depois quis alcançar a bênção com lágrimas. Ele não achou lugar de arrependimento. Não achou lugar de arrependimento. Não conseguiu um arrependimento, não conseguiu receber a bênção de volta, porque ele desprezou. Deus não deu a ele mais. Deus se apartou, porque a pessoa que abandona os presentes de Deus está abandonando a vida eterna. Ainda possam abrir conosco em 1 Crônicas capítulo 5 e versículo 1.
1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Nós não lemos lá, irmãos, no livro de Jeremias, Efraim é meu primogênito, porque passou de Rubens para os filhos de José. José era irmão de Rubens, não é? Era um dos filhos de Jacó. E o Senhor então deu o direito, porque na hora que Jacó foi abençoado, nós lemos até antecipado, na hora que Jacó foi abençoado, Jacó cruzou os braços e abençoou Efraim. E o nome Efraim significa duplamente frutífero, ou seja, fruto em dobro. Frutos em dobros. E é o filho mais novo. Interessante que Manassés não herdou o direito de primogenitura, veio sobre Efraim. Outro caso é na casa de Davi. Nós vemos na casa de Davi que quando o Senhor mandou Samuel na casa de Davi, na casa de Jessé, o pai de Davi, ungiu o segundo rei de Israel. Então veio o primogênito. Quem sabe o nome dele? Primogênito de Jessé, irmão. Ô irmão. Eliabe. É isso mesmo? Eliabe? Então quando veio aquele homem alentoso, cheio de aparência, diante de Samuel, Samuel olhou e disse: certamente está aí o rei de Israel. E o Senhor disse: não atente para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor ele olha para o coração. Ele olha para o seu coração. Então foi passando os filhos de Jessé, os que estavam em casa, ou mais próximo da casa, e a nenhum o Senhor confirmou. Então Jessé perguntou: não tem aqui mais um filho? Ah, tem, o mais novo, está no campo. Aí veio Davi, mais novo. Era ruivo, era bonito, de aparência, era humilde. Quando o profeta pôs os olhos sobre Davi, o Senhor disse: esse mesmo é. Unge. Aleluia. Então não foi o primogênito o primeiro que recebeu a bênção. Quem recebeu a bênção foi aquele mais humilde, o último. O mais humilde. Às vezes, irmãos, nós lemos as histórias que eu estou meditando. Davi, ele recebeu o direito de ser o rei. A bênção caiu sobre ele, ainda que o primogênito do lado era aquele mais alto, mais velho, mais talentoso, mas o Senhor ungiu foi a Davi. Davi representando a Jesus, que o nome Davi significa também amado. E acontece que Jesus sendo primogênito, todos aqueles que se assemelharem a Cristo, forem parecidos na humildade, com criança, humildemente, né, recebem o direito de primogênito. E aí então vamos herdar a vida eterna juntamente com Jesus, porque todos nós em Jesus nos tornamos primogênito. Isso quer dizer que todo aquele que for parecido com o Senhor se torna primogênito. Como disse Jesus, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. É muito importante, irmãos, a conversão. A conversão, ela te adora de Cristo. A transformação e conversão, ela te transforma, não é, no Filho de Deus. Ou seja, o Filho de Deus passa a habitar na tua vida, no teu viver. Ainda em Gênesis 48, 15 ou 14, diz assim: mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim, propositadamente, sendo embora este o primogênito, como eu disse para os irmãos. Então, o que aconteceu foi que Deus já tinha certamente falado para ele, para Israel, para Jacó, que ele deveria então cruzar os seus braços. O primogênito será Efraim. E com certeza ele obedeceu, porque Deus é que está no comando das coisas, não é? Irmãos, nós vemos então que algumas pessoas perderam o seu direito de ser primogênito.
não é? E na verdade nós vemos isso em nossos dias, pessoas perdendo o seu direito da primogenitura. Quando nós falamos perder o direito de ser primogênito ou perdendo o direito da primogenitura, significa que o Espírito se afastou da pessoa, que Cristo já não habita mais na pessoa, porque a pessoa não conservou o seu primogênito, ele não cuidou. Veja que aquela mulher que nós falamos semana passada diante de Salomão, quando mandou cortar, né, a criança, a mulher, ela queria que o seu filho fosse conservado vivo, ela queria conservar o seu filho, ela não queria, na verdade, que fosse dividido, ela não tinha um sentimento ruim com a outra. O que representa é que a igreja que está em Cristo Jesus, ela quer conservar a vida espiritual que tem, a santidade que leva, o amor, a comunhão que tem com Deus. Olha, irmão, desde que eu comecei a entender que a minha santidade agradava a Deus e eu afastasse das coisas do mundo era muito importante para mim e para Deus, eu sempre conservei isso e lutei muito. Muitas pessoas me chamavam de nomes estranhos, diziam que deviam me vestir mais garotão, né? Uma vez dentro do ônibus, uma mulher sentada, conversando comigo, disse para mim que eu tinha que tirar minhas roupas e colocar uma camiseta e andar mais garotão. Eu acho que ela estava preocupada com outra coisa, não é? E eu olhei para ela e disse assim: olha, eu me sinto muito bem do jeito que eu estou. É interessante que as pessoas se preocupam muito, que nós, de maneira que elas manifestam um desprazer nas nossas vidas. Mesmo assim, a sociedade ensina que nós temos direito de expressão, direito de ser o que nós somos. No entanto, pessoas ficam chacoalhando, atacando as outras, para que as outras sejam iguais a elas. Ora, cada um no seu cada um. Se nós decidimos viver em Cristo Jesus e nos sentimos bem, por que então as pessoas se sentem mal conosco? Nós sabemos que por detrás desse sentimento ruim está Satanás, o adversário, está os demônios, os cabeludos. Não é que chama demônio, quer dizer cabeludo. Então, irmãos, peludos, eles é que na verdade não se agradam de nós representarmos Jesus para o mundo. Quando nós apresentamos Cristo para o mundo na verdade é iluminado com o nosso testemunho. A não ser aqueles que andam nas trevas, estão sempre fugindo de nós. Mas aqueles que são de Deus, que estão do lado de fora e vê um bom testemunho, vê Cristo em vocês, eles se alegram. Na verdade são alimentados, são fortalecidos, porque um cristão que anda na presença do Senhor, às vezes sem ele perceber como ele fortalece os outros. Como os irmãos estiveram aqui quarta-feira, aquele casal que evangelizei há 25 anos atrás estiveram aqui, e eu não sabia que aquela irmã Lenita, ela tinha aquele sentimento de suicídio. Eu não sabia, eu pregava para eles, eu falava da palavra, mas eu não sabia. Então eu me emocionei muito em saber que naquela época, eu sendo usado pelo Senhor, falei coisas que eu nem lembro. Tanta gente na rua, né, que nós evangelizamos. Mas é muito importante nós termos uma conduta. Irmãos, almas foram salvas do inferno por causa do nosso testemunho. Almas são salvas do inferno por causa do testemunho de vocês. Então é importante vocês manterem o primogênito, a criança dentro de vocês. Manter a sua vida espiritual. A criança é a vida espiritual. O primogênito é a vida espiritual em Cristo Jesus. Aleluia. Ainda no livro de Ezequiel, eu quero mostrar ainda outra passagem, que realmente para entrar no reino dos céus, você tem que gerar essa criança. Se você não gerar essa criança, você não vai entrar no reino dos céus. Ezequiel capítulo 47, versículo 22, que ele diz assim: será porém que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Eu quero ver como que um judeu fica diante dessa situação, diante dessa passagem do Velho Testamento, em que o Senhor diz que tanto os judeus como os gentios, os estrangeiros, que geraram filhos no meio do povo, vão entrar em herança. A terra será partida igualmente para eles também. O que significa que tanto os gentios como os judeus, em Cristo Jesus, que crer na palavra do Senhor, vão herdar a vida eterna. Mas tem um detalhe: estrangeiros que
geraram filhos. Olha o segredo, irmãos, olha o mistério aqui. O que os irmãos entenderam? Que geraram filhos no meio de vós vão entrar em herança, só os que geraram filhos. Não sabem, irmãos? Aquele que teve um novo nascimento, irmãos. No meio de vós, quer dizer, no seio da igreja, no meio do povo de Deus, não exatamente lá no meio de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Todas as pessoas em Cristo que estão no seio da igreja, que está em Cristo Jesus, que geraram filhos, esses vão entrar em herança. Pode haver muitas explicações teológicas, ao pé da letra, que pessoas que estão casados, que têm filhos judeus, são parentes, também vão herdar. Mas aqui não está falando de parentesco da carne, aqui está falando de pessoas em Cristo Jesus, que geraram o primogênito, que geraram as suas crianças, que nasceram de novo, que têm um novo filho dentro de si. Essas pessoas vão herdar a vida eterna. Por isso que é importante você ter a tua criança. Se você não tiver a criança, você não entra no reino do céu. E se você quer saber se você tem a tua criança, pede ao Senhor para te mostrar. Poderoso Ele para mostrar, como já mostrou a muitos irmãos aqui. A criança é a tua vida espiritual. É o que nasceu de novo, porque a carne não nasce de novo. O que nasceu de novo é o seu interior, a tua alma em Cristo Jesus. Ela passou a ter um sentimento maravilhoso. Ela passou a ansiar pelo leite materno, como diz Pedro. Desejai como meninos novamente nascidos o leite racional, para que por esse leite você vá crescendo. Então quando ele fala desejai como um menino novamente nascido, você é um menino, você nasceu, você tem uma criança, você tem um primogênito. É primogênito porque esse menino, essa criança em Cristo, é a mesma forma de Jesus, sendo ele o primogênito de Deus. Então se Jesus habita em você, você tem um primogênito, você é primogênito. Porque todos nós em Cristo somos um só. Como a palavra de Deus ensina, que não há bárbaro, cita, servo, judeu, grego, macho, fêmea, mas todos são um em Cristo Jesus. Por isso que é a igreja dos primogênitos, não é? Ainda no livro de Gálatas, como nós já citamos para os irmãos, só para os irmãos marcarem, 4:19, que diz: meus filhinhos. Olha como uma expressão que Paulo, usado pelo Espírito Santo, fala: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A expressão sinto de novo, porque os Gálatas, eles se converteram pela pregação de Paulo e alguns outros apóstolos zelosos. Porém, alguns judeus convertidos pregavam que era necessário guardar sábado, fazer circuncisão e muitas coisas da lei. Então Paulo, escrevendo essa carta, ele falou assim: de novo, eu sinto dores de parto, porque uma vez eles foram gerados, já estavam morrendo. Paulo sentiu como se eles tivessem morrido, porque da graça tem caído, disse ele para os Gálatas. Ele disse: eu estou maravilhado como tão depressa passasse para outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho. Então ele disse assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então essa expressão Paulo não falou da boca para fora ou da sua imaginação, mas com sabedoria. Dores de parto, Cristo seja formado em vós. Esse Cristo formado em vós é o entendimento, é o conhecimento da palavra. E esse entendimento e esse conhecimento na alma dos Gálatas era o primogênito, era a criança, o novo ser, o novo nascimento. Esse primogênito, ele deve ser mantido intacto, protegido pelo sangue do Cordeiro, como nós explicamos. Ainda no livro de Hebreus 12:23, nós chegamos então a esta conclusão. O que é o ser um primogênito? Não é? A igreja, por quê? Na verdade, a igreja, ela é a primogênito, como diz aqui, Hebreus 12:23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos
aperfeiçoados. Veja que a igreja ela está inscrita nos céus. E na verdade, afirma que é a igreja dos primogênitos. Paulo não está falando dos israelitas, Paulo não está falando dos judeus, Paulo não está falando dos gentios, Paulo está falando de um todo, de todos em Cristo Jesus se tornam a igreja dos primogênitos. Igreja dos primogênitos. Se ninguém, algum pastor, alguma igreja não pregou sobre isso, nós já pregamos, já anunciamos, e somos a igreja dos primogênitos, porque nós temos Cristo dentro de nós, e porque nós temos Cristo dentro de nós, nós vamos herdar, porque somos livres, nós somos a cidade celestial, a Jerusalém de cima, não a terrena, com os seus filhos terrenos escravos. O cristão que tem Cristo dentro de si, ele na verdade é transformado pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, de forma que ele torna-se uma nova criatura, um novo sentimento, uma nova vontade em Cristo Jesus, não é? Terminando em Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra. Ele nos gerou pela palavra. Não foi isso que o Senhor disse para Nicodemo? É necessário nascer da água, da palavra, gerado pela palavra, e do Espírito. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia, aleluia, das suas criaturas, para que fôssemos primogênitos de sua criatura, porque nós nascemos segundo a natureza humana, mas para entrar no reino dos céus eu tenho que nascer da palavra, gerado pela palavra. Você sabe o que é gerado pela palavra? Como é que funciona isso? Como é que ocorre ser gerado pela palavra? Uma criança é gerada no ventre de uma mulher, com a proteção do líquido, o cordão umbilical ligado da mãe, né, da criança, alguma parte da mãe, que eu não sei muito bem como é, mas é por ali que a criança então recebe a alimentação, e aquele líquido que envolve a criança lhe protege. E tudo que a mãe come, como se comporta, reflete também na criança. Então a criança é gerada. Ela é gerada segundo o seu pai, sua mãe, trazendo característica, a fisionomia, até hábitos, porque vai aprendendo. Então, ser gerado da palavra, eu tenho que entrar no ventre da palavra. Eu tenho que entrar no ventre do Espírito. Ou seja, eu tenho que morrer para o mundo. Eu tenho que mergulhar nas Escrituras. Eu tenho que me cobrir de Bíblia. Eu tenho que me cobrir da palavra. Eu tenho que estar protegido com esta água. Eu tenho que ser limpo, lavado. Eu tenho que mergulhar e emergir de dentro da palavra. Ou seja, eu tenho que viver a palavra, aplicar a palavra na minha vida. Isso é nascer de novo. Quando me arrependo, o Espírito de Deus me convence e eu me arrependo. Quando então aceito a viver segundo as Escrituras, sinto amor pela palavra. Quando passa a haver um amor no meu coração, no teu coração, pela verdade, pela palavra, aí ocorre um novo nascimento. O novo nascimento só acontece quando nós amamos a Deus. E por este amor começamos a mudar os nossos hábitos, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a fazer tudo isso. Ele transforma, ele modifica todo o nosso viver baseado nas Escrituras Sagradas. Aí então, irmãos, nós somos gerados de novo pela palavra da verdade, para que sejamos primícias de toda a criatura de Deus. E assim nós vamos entrar no céu. Porque lá no céu, irmãos, só vai entrar a criança. E aí que nós entendemos que aquele que não for como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Quantas pessoas pregaram sobre isso e focaram a personalidade da criança na vida de um novo convertido. Mas não é exatamente uma criança que faz coisa e cai no chão, não é exatamente isso. Mas é na simplicidade, na singeleza, na humildade das crianças que nós vemos aqui, na inocência, na pureza, no amor, na obediência aos seus pais. É assim, irmãos, o reino dos céus só pode entrar quem for obediente. A obediência
ela não salva, mas ela é uma prova de que você está bem com Deus. A obediência são frutos de uma árvore que prova que a árvore é boa ou ruim. Como disse Jesus, pelos frutos conhecereis. Se eu tenho o primogênito dentro de mim, eu sou levado a amar meus irmãos e amar a palavra. Eu não prego porque eu gosto de ser um pastor. Eu gosto muito de pregar na rua, do lado de fora. Eu prego aqui com os irmãos, estou aqui porque amo os irmãos e amo o Senhor. E sei que meu trabalho não é vão no Senhor. E sei que os irmãos aprendem muitas coisas e guardam. Ainda que alguns esquecem, mas sei que os irmãos aprendem para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que a palavra do Senhor entre nos vossos corações. Que os irmãos possam assim entender como é importante você ter uma vida santa. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Será que vocês podem responder? Irmãos, como conservar um primogênito? Como conservar sua criança, sua vida espiritual? O que você faria? O que você faz? Meditar na palavra, na santificação, obedecendo a palavra e colocando em prática, e vem em oração. É importante, tudo isso é importante. Irmãos, vou fazer uma pergunta. Aí as crianças aqui, algumas ainda tomam mamadeira, outras têm alimentações nas horas exatas. Quando elas querem comer, mamãe, papai vai se virar para fazer a comida, não vai? E quando a sua criança espiritual está com fome, o que você faz? Dá de comer. E qual é a comida? A palavra de Deus. Pois é, vocês têm dado a palavra para a sua criança? Amém? Eu digo uma coisa para os irmãos: vocês devem alimentar vocês mesmos. Nós sabemos que sentimos fome, porque a nossa barriga rói, sentimos fraqueza e vamos comer alguma coisa. Ou quando sentimos sede, sabemos que estamos com sede, porque ela manifesta dentro de nós algo que me faz pensar em líquido. Mas muitas das vezes as nossas almas estão com fome e faminta e nós não percebemos, porque vivemos no corpo físico e ao mesmo tempo temos a nossa alma dentro de nós. Quantas e quantas vezes não conseguimos distinguir o momento em que a nossa alma está com sede da palavra, com sede da palavra, com fome da palavra, está com frio, precisando se aquecer da palavra, precisando construir sua vida sobre a palavra, porque ela é a segurança. Muitas vezes nós não percebemos isso. Há um vazio, há uma tristeza, há uma angústia, problemas vão surgindo, e há um incômodo, há uma impaciência, e nós continuamos a buscar nas coisas materiais a solução do problema, mas não encontramos, e continuamos andando sem direção. Mas quando nós lembramos que devemos buscar a Deus, entregar nas mãos do Senhor todos os nossos problemas, como está escrito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Isso significa que a alma às vezes está faminta. O meu primogênito, a minha criança, está com sede de Deus, está com anseio de Deus, mas às vezes eu não estou atento à comida que ela precisa, e vou enchendo a minha carne de outras coisas, e vou enchendo meu ego, minha vontade própria de outras coisas, vou me ocupando com o tempo das coisas materiais, e não dou à alma o que ela precisa. E disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu digo aos irmãos: mantenham o seu primogênito bem, espertinho, vestido, não é? Para que no momento em que Deus te chamar, você esteja preparado para herdar as bênçãos e não ser mandado embora. Não deixe o primogênito morrer, não seja escravo, não é? Procurem entender o que é verdadeiramente estar na presença de Deus. Não é ser bitolado por uma igreja e achar que está debaixo de um tabu. Não é, por exemplo, se subjugar a uma obediência, a uma igreja ou a um pastor. Não é isso. É fazer de coração o que é ensinado nas igrejas corretas, nas igrejas justas. Não é se sentir pesaroso porque eu tenho que obedecer aquele pastor ou eu tenho que obedecer aquela igreja. É claro que quando uma pessoa entra numa igreja onde aquele povo, aqueles irmãos estão mais adiantados na escritura, dá uma aparência que aquela igreja é mais rigorosa, ela é mais dura do que aquela outra igreja mais light, que o pastor foi consagrado, foi ungido há pouco tempo, e o pastor da sua matriz não liga muito por ensinar detalhes da escritura. Então eles não crescem. É como um colégio para um outro colégio, uma faculdade para outra faculdade.
Existe faculdade que se exige muito, o ensinamento é puxado. Existem outros que não são tanto. Mas na hora de fazer provas e exames, aí é que está. Aquele colégio que é mais puxado na matéria e os alunos aprendem, eles aprendem mesmo. Aqueles colégios que não se ensina muito, os alunos são mais leigos, né? E na hora de fazer as provas, tem dificuldade. Na hora de entrar no emprego, tem que fazer teste, tem dificuldades. Então a igreja onde se ensina, onde se aprende, é importante nós aproveitar o tempo para buscarmos, aproveitar o tempo para examinar e alimentar a nossa alma, alimentar a nossa criança. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.